O Via Justiça está de volta, debatendo hoje a legalização dos bingos e dos jogos de azar no Brasil. Nossos convidados são a promotora de justiça Cássia Virgínia Teixeira Gontijo e o desembargador Dorgal Borges de Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Cássia, uma eventual aprovação desse projeto que tramita na Câmara dos Deputados, que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, significaria, na avaliação da senhora, uma abertura para que todos os demais jogos de azar, jogo do bicho, cassinos, etc., também viessem a ser regulamentados posteriormente? Com certeza. Acaba sendo uma motivação, uma incentivação para os outros que ainda não estão sendo abordados por esse projeto. Então, com certeza, haverá sim a grande possibilidade de que outros venham a ser aprovados. E a senhora que milita nesse lado, nessa questão há bastante tempo, a senhora viu alguma chance de ser questionada a inconstitucionalidade dessa lei ou não? Não haveria óbice constitucional para que os jogos fossem regulamentados? No primeiro momento eu não vejo essa questão da inconstitucionalidade, até porque, em sendo uma lei federal que vai estar sendo aprovada da forma devida, a Constituição prevê essa possibilidade, né? Então, do meu ponto de vista, nesse primeiro momento, eu não vejo nenhuma impropriedade técnica com relação a isso. Perfeito. Doutor Dorgal, o senhor também não vê nenhum problema de constitucionalidade nela, constitucionalidade, né? Não, porque o que foi proibido é um decreto-lei do Dutra, e é tudo infraconstitucional, nada da Constituição não proíbe isso. Perfeito. São leis, né? E aprovada, liberados os jogos de bingo, os caça-níqueis, que é o que está nesse projeto, estaria aberto o campo para cassinos e mesmo o jogo de bicho? Legalmente, não. Não. Agora, como diz a doutora, o ambiente, dependendo do resultado, se isso for muito escandaloso ou se for menos escandaloso, eu acho que o ambiente político pode sim favorecer, ou até o contrário, não favorecer a ampliação, a expansão desse jogo de azar. Mas a lei em si, no momento, se ela vier a ser aprovada, ela não estabelece o cassino ainda, só estabelece o bingo e o caça-níqueis. Uma questão que se levanta muito, doutora Cássia, é a questão do uso dos jogos de azar, dos bingos e caça-níqueis, principalmente na lavagem de dinheiro. Seria um ponto crucial na posição da senhora contrária a essa legalização? Eu volto a afirmar que é mais um ponto. Mais um. Mais um ponto. O que eu tenho por opinião é de que as experiências já praticadas demonstraram que não foi bom. E além disso, porque a questão da lavagem de dinheiro, nós temos uma questão técnica que seria ter que ter um crime antecedente para isso, né? Existem projetos para alteração da norma, para inserir o jogo de azar como uma das ações antecedentes, porque o jogo de azar é uma contravenção penal até então. Então, daí a impossibilidade de estar sendo, via o jogo de azar, associado à lavagem de dinheiro. Perfeito. Mas nós podemos ter associados na questão da corrupção, formação de quadrilha ou outra coisa nesse aspecto. A reintrodução dos bingos no Brasil foi feita na esteira de uma lei de incentivo ao esporte. Exato. Não é isso? E não funcionou, definitivamente. Foi, inclusive, teve até a CPI dos jogos, à época, demonstrando que as associações que estavam sendo criadas para serem beneficiadas para a questão do incentivo ao desporto, na verdade, não recebiam o que deveria receber, e algumas nem associações realmente eram. Eram só criadas pela ficção jurídica para se beneficiarem da lei e, na verdade, não tinha nada de incentivo ao desporto. E o que nós podemos verificar no Brasil é que realmente o desporto não está precisando de jogos de azar tipo de ajuda para isso, porque até então o Brasil até se destaca, né, nessa situação. Doutor Dorgal, o novo projeto agora, além do esporte, ele coloca a questão da cultura, segurança, assistência social. Isso significaria, na avaliação do senhor, um mecanismo de controle a mais, ou o senhor não vê tanta segurança assim no projeto? Eu acho que ele pode ser mais um instrumento de lavagem de dinheiro, de corrupção, mais um dos que existe no Brasil, se não for, como diz a doutora, até concordo, se não for devidamente controlado, devidamente cercado da legislação e de instrumentos, de equipamentos modernos que existem agora. E também os recursos, os impostos, as alíquotas que forem cobradas vão para a saúde, vão para a segurança pública, se o governo vier, efetivamente, o governo vier a cumprir a promessa que a lei, pelo menos, demonstra, de fiscalizar.
Então, se não houver vontade política de se fazer com que a arrecadação vá para a segurança pública, vá para a saúde, também o CPMF não foi. Então, se não houver vontade política, nada funciona no país. Os royalties do pré-sal também não irão. Também não irão. Eu acho que depende de tudo, infelizmente, a legislação no Brasil é muito de vontade política. A legislação no que tange a direcionamento governamental, não digo a legislação seca aplicada por nós, mas as metas de governo que estão nas legislações, elas funcionam à medida que o governo interessa. Perfeito. Doutora Cássia, para a gente fechar o debate, na avaliação da senhora, estamos numa discussão que não está no momento, não é prioritária para o país? Para o país? A legalização dos jogos. Se esta for uma questão prioritária para o país, eu me entristeço muito, diante de tantos problemas e de tantas coisas que o país enfrenta. E ainda mais porque é mais um projeto que está visando lucro aos empresários, arrecadação para o governo, mas não se olha aquele que porventura possa ser prejudicado por esse tipo de aplicação, como por exemplo o viciado, que nós não vimos em momento algum qualquer proposta de atendimento psicológico, médico ou o que for para essa pessoa. Perfeito. Doutor Dorgal, para a gente encerrar. O senhor, pelo que deu para perceber, o senhor acha que essa discussão é possível com cuidados? Eu acho que todos os países do mundo têm legislação pertinente a jogo de azar e com mais controle, menos controle. Isso tem que ser muito bem observado. Eu pessoalmente não jogo, nunca joguei, quando viajo não jogo, não tenho prazer nisso, mas eu acho que não vejo isso como, não uma necessidade do país no momento, não é um debate principal, acho que isso é uma coisa secundária, mas não vejo isso nem com radicalismo de um lado nem do outro. Perfeito. Doutor Dorgal, muito obrigado pela sua presença aqui no Via Justiça mais uma vez. Doutora Cássia, muito obrigado pela sua participação. O Via Justiça de hoje termina aqui. O nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviá-los para a nossa equipe de produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos nossos dois endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amarges.com.br. Até a próxima semana.